Existem milhões de rotas de trem diferentes em todo o mundo, pelas quais os passageiros viajam todos os dias. Mas nem todas são modernas, confiáveis ou mesmo seguras. De trilhos construídos em canyons e penhascos vertiginosos, a trens tão superlotados que são um acidente esperando para acontecer. Então, é melhor você apertar os cintos, enquanto damos uma olhada em algumas das ferrovias mais extremas do mundo. O fenomenal Ferrocarril Central Andino. Primeira parada, Peru. Viajando a mais de 4.700 metros acima do nível do mar, a ferrovia Ferrocarril Central Andino é uma rota que foi meticulosamente explorada pelas montanhas e desfiladeiros dos Andes peruanos. Isso faz da ferrovia Transandina a segunda ferrovia mais alta do mundo, e embora sua altitude seja impressionante, na verdade é a engenharia extrema da ferrovia que mais impressiona. Composta por 58 pontes e 69 túneis, essa rota foi construída através dos canyons e está estreitamente conectada por uma série de desfiladeiros quase verticais. Isso permite que o trem suba da capital Lima de baixa altitude até Cerro de Pasco, que fica impressionantes 4 quilômetros acima. Mas para chegar lá, os trilhos têm que atravessar a ponte Verrugas, com 77 metros de altura, de revirar o estômago. Além da vertigem, o que realmente faz o coração dos pilotos acelerar ao cruzar essa extensão de 183 metros é o histórico amedrontador da ponte. No final de 1800, essa ponte desabou não uma, mas duas vezes, graças à terrível tendência de inundação da área. Mas determinada a manter aberta essa via essencial, a Ponte das Verrugas foi reconstruída pela terceira vez em 1936 e se mantém por enquanto. Impressionante Argugede. Atravessar uma ponte que não tem trilhos de segurança deixa você se sentindo, literalmente, na beira de um precipício. Então você vai querer evitar viajar na rota ferroviária Argugede, na Indonésia, que funciona entre Bandung e Jakarta. Pode parecer uma jornada pela floresta exuberante, mas bem no meio dessa rota fica a inacreditavelmente enervante Ponte Sikubang. Sem grades de proteção à vista, essa ponte fica a pouco mais de 79 metros acima do rio Sikubang e é sustentada apenas por enormes pilares de aço abaixo dela. Os 4 centrais, que pesam 110 toneladas cada, suportam rigidamente a ponte, permitindo que os trens passem por 305 metros de trilhos elevados. Como se o tamanho já não fosse assustador o suficiente, há rumores de que em 2002, parte do trem Argugede sofreu um descarrilhamento devastador enquanto estava na ponte. Mas felizmente nenhum acidente como esse foi relatado oficialmente. Então isso pode ter sido inventado para fazer a ponte parecer mais assustadora do que realmente é. Embora para pessoas como eu, que tem pavor de altura, só de olhar isso na tela do computador já me dá medo. A maioria dos condutores de trem iria pedir para ver os seus bilhetes agora mesmo. Mas para andar aqui no Fala Sério, tudo que você precisa fazer é curtir e se inscrever no canal. Tudo feito? Excelente! Então vamos a todo vapor para a nossa próxima parada. Rota White Pass e Yukon. Durante a Corrida do Ouro, em Klondike, na década de 1890, os garimpeiros não pararam por nada para chegar às preciosas reservas de ouro nas profundezas das montanhas traiçoeiras do Alasca e de Yukon. Tanto que eles construíram uma rota ferroviária de montanha totalmente insana, conectando os Skagway, no Alasca, com a Casa Branca de Yukon, apenas para acessá-las. Partes dessa rota estreita e sinuosa foram construídas de forma tão precária nas encostas das montanhas, que hoje só o pensamento de atravessar é suficiente para causar arrepios na espinha. Para fazer a rota funcionar, a bitola dessa ferrovia, que é o espaçamento dos trilhos na pista, é de apenas 90 centímetros de diâmetro, em comparação com um padrão de 1,40 m. Essa bitola estreita permite que o trem faça curvas mais apertadas, para que possa subir 914 metros que desafiam a morte em apenas 32 km. Para se ter uma ideia, não existe um arranha-céu no mundo que seja tão alto. Através de túneis minúsculos e sobre pontes de madeira, o trem faz essa escalada de apertar o estômago. E em um ponto, a rota também contou com essa ponte cantilever, de 66 metros de altura. Na época, essa era a ponte mais alta desse tipo no mundo, e foi construída ao lado de uma montanha. Pode ter sido uma maravilha da engenharia no passado, mas eu não iria nem se me pagassem para pisar naquela coisa de aparência frágil, nem pensar. A Rota de Fogo Minami-Aso. Enquanto algumas rotas de trem atravessam montanhas incríveis ou selvas exuberantes, a Rota Minami-Aso do Japão leva a outro nível ao passar por um local de vulcão ativo. A linha liga Tateno e Takemori, na prefeitura de Kumamoto, estendendo-se ao redor da base do maior vulcão ativo do Japão, o Monte Aso. E para torná-lo ainda mais assustador, a parte da pista passa sobre a frágil ponte Daiichi Shirakawa, com mais de 60 metros de altura, que foi construída pela primeira vez em 1928.
pode parecer bonito, mas por conta da atividade tectônica imprevisível da área, os visitantes correm o risco de testemunhar uma catástrofe literalmente a qualquer momento. Como em 2016, quando terremotos violentos e repentinos provocaram enormes deslizamentos de terra que danificaram a linha. A área circundante foi devastada, e embora a linha Minami-Aço tenha sido restaurada em 2020, ela não é mais usada com tanta frequência. Junte isso com um cenário muitas vezes fumegante, e os visitantes devem realmente pensar 2 vezes antes de embarcar nesse trem. O excelente Otenikai Hoichu. Muitas pessoas acham que podem lidar com quedas de revirar o estômago e curvas de arrepiar os cabelos, mas poucos dão conta do trem a vapor Otenikai Hoichu, da África do Sul, que viaja por uma rota costeira realmente arriscada. Caramba, esse vagão está tão inclinado sobre o penhasco que parece que pode cair na água a qualquer segundo. E isso só piora quanto mais rápido ele avança, como sobre esta parte da ponte de sua rota oceânica. Concluída em 1928, a rota de quase 67 quilômetros abraça a costa sudeste da África do Sul e não é apoiada por nenhum tipo de reforço ou grade de proteção. Embora a linha tenha recebido o status de preservação, em 1992, partes dela estavam em um estado tão grave de ruína que foi fechada indefinidamente em 2010. Esse trem pode ter parado de funcionar, mas você pode apostar que deu aos seus passageiros uma viagem e tanto. O perigoso Georgetown Loop. O Colorado é o lar de algumas das mais belas paisagens de todos os Estados Unidos, mas para equilibrar, também abriga uma das ferrovias mais aventureiras do mundo, conhecida como Georgetown Loop. Essa pista de 7,2 km foi construída no século XIX e foi perigosamente colocada sobre os cumes traiçoeiros das Montanhas Rochosas. Mas por que alguém iria querer construir uma ferrovia tão perigosa? Bem, as minas de prata nessa área costumavam atrair garimpeiros famintos por fortuna, e a ferrovia era a única maneira de transportá-los junto com seus equipamentos. Mas para chegar a essas minas distantes, os trens contavam com pontes que atravessavam enormes desfiladeiros, como a ponte de 30 metros de altura, conhecida como Devil's Gate High Bridge. O trem tem que atravessar o mais devagar possível sobre essa ponte alta e curva, só para ter certeza de que não vai sair dos trilhos. Enquanto cruzar essas pontes durante o dia exige um estômago forte, atravessar na escuridão da noite exige nervos de aço. Todos a bordo do trem pesadelo. Os incríveis trens de brinquedo da Índia. A rota incrivelmente montanhosa do Himalaia de Kalka, no norte da Índia, Shimla, é um dos últimos lugares do mundo em que você esperaria encontrar um serviço de trem. No entanto, através de alguma engenharia insana, a ferrovia Kalka-Shimla, que foi concluída em 1903, ainda funciona até hoje. Com a bitola minúscula de 70 centímetros, os trens que circulam nesses trilhos estreitos são adoravelmente conhecidos como trens de brinquedo. Mas apesar do nome, eles realmente não estão para brincadeira. A rota começa em Kalka, a uma altitude de 960 metros acima do nível do mar. Mas no espaço de apenas 96 quilômetros, o trem sobe a uma altitude de mais de 2.000 metros. Ele faz um trajeto atravessando fenomenais 102 túneis, 864 pontes e 919 curvas fechadas para subir a passagem. No entanto, a ponte número 541 realmente se destaca do resto, pois é uma das pontes mais arquitetonicamente complexas de todo o percurso. Ela se eleva a 23 metros da ravina abaixo e é construída em 4 andares separados de impressionantes arcos de pedra. Isso torna essa parte da rota igualmente bela e aterrorizante. A rota selvagem dos Ghats Ocidentais. Como você acabou de ver, algumas das rotas de trem da Índia são muito incríveis e arriscadas ao mesmo tempo. E a rota sobre os Ghats Ocidentais não é exceção. Essa ferrovia se estende por 309 quilômetros da cidade de Hassan até a costa de Mangalore, oferecendo aos seus viajantes uma variedade de paisagens deslumbrantes, passando pelos topos das montanhas cobertas de nuvens. E por cima das águas turbulentas das quedas de 310 metros de Dudhsagar. Ao lado de 25 maravilhosos córregos de água por onde passa a rota, também faz uso de 57 túneis e quase 110 pontes para chegar ao seu destino. No entanto, toda essa água maravilhosa vem com uma desvantagem durante a estação das monções. Chuvas fortes muitas vezes provocam deslizamentos de lama e inundações, o que pode deixar as linhas fora de serviço por meses. Ainda bem que nenhum desses eventos catastróficos fez nenhum trem sair dos trilhos, ainda.
Nevascas da linha Bergen. A linha de Bergen é uma rota ferroviária mundialmente famosa por suas vistas deslumbrantes das paisagens montanhosas da Noruega. Mas no inverno, essa linha muda de um sonho para um pesadelo vivo. A ferrovia de quase 500 quilômetros de Oslo a Bergen pode experimentar temperaturas geladas de menos 10 graus Celsius, com mais de 1,5 metro de neve caindo nos trilhos. Mas mesmo com esse clima abismal, os trens ainda funcionam. Caramba, aquela tempestade de neve é tão espessa que você mal consegue ver o sol através das nuvens. Embora esses trilhos possam parecer terrivelmente complicados, sempre pode ficar pior. Em 2020, avalanches atingiram a linha de Bergen, derrubando linhas de energia e estruturas projetadas para manter os trilhos seguros. Embora esse não seja o primeiro desafio de neve da Noruega, para manter os trens funcionando durante esse clima selvagem, muitos têm limpa-neves presos à frente, que simplesmente desviam a neve do caminho. Esse trem é tipo o campeão das batalhas de bolas de neve, mas a Noruega nem sempre contou com limpa-neves nos trens. Na década de 1940, a Noruega usou essas máquinas, também conhecidas como arados de neve rotativos, para limpar os trilhos. Estes são motores com enormes rotores semelhantes a ventiladores presos à frente, que limpam os trilhos cortando e cuspindo neve como um picador de madeira. Os descendentes modernos desses arados de aparência durona ainda são usados em todo o mundo, embora modelos mais arcaicos, como esse XROTD suíço, raramente sejam usados hoje em dia. O que, se você me perguntar, é uma pena, porque eu acho que aquelas lâminas amarelas brilhantes poderiam adicionar um pouco de cor àquela paisagem sombria de Bergen. Quando os trens encontram os aviões. Pilotar um avião não é tarefa fácil, mas imagine o estresse de pousar um avião sabendo que um conjunto de trilhos de trem atravessa a pista de pouso. Isso mesmo. Existem alguns aeroportos ao redor do mundo que realmente compartilham suas pistas com trilhos ativos, como esse em Madagascar. Devido à geografia da ilha, o aeroporto de Manakara e a ferrovia Fianarantsoa-Côte-Est devem compartilhar as suas rotas entre si. Isso geralmente significa que aviões como esse precisam dar lugar a trens programados para cruzar a pista ao longo do dia. Embora não seja o único aeroporto com esse recurso de pista aterrorizante. O aeroporto de Gisborne, da Nova Zelândia, cobre uma área de terra próxima à costa que tem aproximadamente o mesmo tamanho de 300 campos de futebol. Mas por ser tão grande, tem que dividir espaço em sua pista principal, com a linha ferroviária Palmerston North, a Gisborne, resultando nesse cruzamento incrível. Mas como esses trens evitam colidir com aviões usando as pistas? Bem, felizmente, essa aeronave em Gisborne estava estacionada apenas para mostrar. Então, essa não é uma foto tirada antes de um terrível acidente. O horário das travessias de trem deve ser meticulosamente calculado pelas autoridades aeroportuárias e coordenado com as chegadas e partidas programadas de aviões. Isso significa que autoridades aeroportuárias realmente têm um trabalho duro para garantir que os aviões não atinjam os trens enquanto decolam e pousam. E eu achando que meu trabalho era estressante. Rota agitada, Chennai-Rameswaram. Se você der uma olhada em um porto típico, deve ver alguns barcos balançando. Mas se você olhasse para o porto de Pamban, na Índia, você veria um trem navegando nas ondas. Essa é a ponte ferroviária de Pamban, um trecho de 2,1 quilômetros que liga a ilha de Rameswaram até a Índia continental. Construída no fundo do Oceano Índico em 1914, essa ponte marítima é suportada por 145 pilares de concreto, com uma seção intermediária que se abre para permitir a passagem de outras embarcações marítimas. Embora essa jornada já possa parecer extrema, tem muito mais acontecendo por debaixo das ondas. Ela está localizada no segundo ambiente mais corrosivo do mundo, e em 2016, 27 vigas severamente corroídas foram descobertas ao longo de seus rastros. Muitas delas poderiam ter cedido a qualquer minuto. Não só isso, mas por conta dos ventos imprevisíveis do mar e das ondas selvagens. Os trens nessa pista só podem viajar a 44 km por hora. Como você pode imaginar, esse design ousado e marítimo teve algumas sérias desvantagens no passado. Em 1964, um ciclone mortal causou ondas de 7 metros, que levaram um trem de passageiros direto para fora da ponte. Foi devastador, e nenhum dos 115 passageiros a bordo conseguiu sobreviver. Então, se você se encontrar nessa parte do mundo, verifique o clima antes de embarcar nesse trem. Desastre Dawlish. Agora, não são apenas os trens que viajam por pontes marítimas que são atingidos por ondas. Do outro lado do mundo, no Reino Unido, a estação Dawlish de Devon também precisa ter cuidado com as ondas que se aproximam. A trilha percorre 6,5 km pela costa de Devonshire e é essencial para conectar as cidades litorâneas de Devon e Cornwall.
Mas tempestades fortes e mares agitados como esses podem atingir os vagões e causar muitos transtornos. Como em 2014, quando uma tempestade devastadora destruiu uma parte do paredão que protegia a linha, deixando os trilhos suspensos no ar. E depois de reparados em 2020, os trilhos virados para a maré foram atingidos pelo mar durante mais uma tempestade. Mas as ondas eram tão fortes que quebraram as janelas de um dos trens, e um passageiro dentro foi ferido pelo vidro quebrado. E ainda por cima, aposto que eles também sentiram enjoos. Inacreditáveis trens-bala subaquáticos. Os Emirados Árabes Unidos, ou EAU, não são estranhos ao transporte superfuturista. Desde os táxis aéreos que podem transportar passageiros de ponto A até o ponto B, até o Hyperloop hiperrápido, que eventualmente vai transportar os seus passageiros a incríveis 1.200 km por hora. Mas nenhum deles se compara ao trem-bala subaquático conceitual do país, que vai conectar a cidade de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, à cidade indiana de Mumbai. Obviamente, o trem não vai apenas mergulhar no mar como uma enguia elétrica. Então, como exatamente ele vai viajar debaixo d'água? Então, esse projeto inacreditável envolve um longo tubo flutuando logo abaixo da superfície do mar Arábico, suspenso e mantido no lugar por uma rede de plataformas flutuantes. Ao criar um vácuo dentro desses túneis e minimizar qualquer resistência do ar, esses trens vão ser capazes de transportar passageiros a uma velocidade incrível de 1.000 km por hora. Isso significa que ele vai poder fazer a jornada de 1.828 km em apenas 2 horas. Não apenas isso, mas alguns conceitos sugerem até dividir os tubos do trem para transportar petróleo, gás e até água entre os dois países. Parece muito improvável, para não mencionar realmente perigoso se esse trem quebrar. Quer dizer, você gostaria de ficar preso em um trem em um vácuo subaquático no meio do mar Arábico? Pois é, eu também não. Então, para se tornar realidade, o planejamento desse megaprojeto não pode ter brechas, literalmente. E deve ser por isso que não houve nenhuma palavra sobre o seu desenvolvimento, desde que foi conceituado pela primeira vez em 2018. Muito triste, mas eu espero que dê certo. O Nariz do Diabo. No alto da Cordilheira dos Andes, no Equador, existe uma ferrovia que já foi considerada uma das mais difíceis do mundo de projetar e construir. E quando você dá uma olhada, você pode ver realmente o porquê. Contornando essas falésias quase verticais a 2.750 metros acima do mar, as trilhas de La Nariz del Diablo, ou em português, o Nariz do Diabo, certamente fazem jus ao seu nome. Esta é uma seção da ferrovia Guayaquil-Quito, de 465 km no Equador, que consiste em uma série de zigue-zagues impressionantes, esculpidas diretamente na imponente face rochosa da montanha Condor. Foi concluído em 1908, bem antes da época da saúde e segurança. Portanto, não era incomum ver passageiros andando em cima dos velhos vagões de trem, enquanto subiam a montanha de quase 800 metros. Lamento dizer que hoje em dia você não tem permissão para andar em cima dos trens, mas sem nenhum trilho de segurança para evitar que o trem saia dos trilhos. Só de olhar pela janela para ver uma queda vertical abaixo já é o suficiente para induzir um ataque cardíaco. O trem para as nuvens. Do outro lado dos Andes, na Argentina, há uma viagem aterrorizante que os aventureiros com nervos de aço podem fazer de trem, conhecido como La Tren de las Nubes, ou o trem para as nuvens. Esse serviço de trem de 215 km conecta Salta, no noroeste da Argentina, a La Polvorilha, na fronteira chilena. Para superar esse terreno incrivelmente montanhoso, os trilhos transandinos foram colocados sobre 29 pontes, 21 túneis, 13 viadutos e até 2 espirais para chegar ao seu destino. Mas o melhor de todos tem que ser o viaduto La Polvorilha. O trem viaja 224 metros até o ponto mais alto da ilha, que é elevado a 64 metros sobre a ravina abaixo, viajando a uma altitude máxima de 4.220 metros. La Tren a las Nubes é uma das ferrovias mais altas do mundo e, claro, uma das mais aterrorizantes. A petrificante ferrovia Pilatus. Agora, quando se trata de linhas ferroviárias que contornam as montanhas, poucos podem afirmar ser tão extremos quanto a ferrovia Pilatus da Suíça. A linha vai de Alpenstad, no lago Alpnach, até o cume Essel, do Monte Pilatus. Mas para chegar lá, o trem tem que subir uma inclinação máxima incrivelmente íngreme de 48%. É tão íngreme que os vagões são moldados à encosta das montanhas, a fim de manter o equilíbrio enquanto sobem. Este feito de engenharia realmente incrível significa que os trilhos fazem parte da ferrovia de cremalheira mais íngreme do mundo. E eles não estão ali para brincadeira. A ferrovia transporta os visitantes a mais de 1.635 metros de altura em menos de 5 quilômetros, enquanto o passeio é terrivelmente íngreme, com seções contornando enormes quedas verticais. As vistas de tirar o fôlego valem cada ataque cardíaco que visitantes têm ao subir, embora talvez não no inverno.
Eu acho que eu vou pegar as escadas mesmo. A terrível ferrovia Mike Long. De relance, o mercado Mike Long na Tailândia parece qualquer outro centro de vendedores ambulantes. Mas lá existe um recurso realmente incrível que vai te deixar de queixo caído. Sim, esse mercado realmente incrível compartilha seu território com os trilhos da ferrovia Mike Long. 6 vezes por dia, vendedores e visitantes têm apenas 3 minutos para limpar a rua e sair do caminho. Aquela buzina alta os avisa que o trem está em movimento, forçando as pessoas a tirar suas coisas e tendas dos trilhos antes que o trem passe. Também conhecido como Mercado de Guarda-Chuva, foi fundado em 1905, antes da construção da ferrovia. Agora, a maioria dos mercados mudaria de local se uma linha de trem atravessasse bem no meio de suas vendas. Mas esses caras decidiram contornar isso. E então, o mercado permaneceu onde está, até hoje. Infelizmente, as pessoas ocasionalmente perdem a vida, mesmo que o trem se mova lentamente pelo mercado. Portanto, cabe aos vendedores ouvir as buzinas do trem para garantir que eles e suas coisas não sejam esmagados por essas rodas. Os bizarros trens especiais de Bishwa Ijtema. Todos os anos, o pequeno e pacífico município de Tonji, em Bangladesh, fica bem agitado graças à reunião anual muçulmana de Bishwa Ijtema. É um dos maiores encontros pacíficos do mundo, com cerca de 5 milhões de muçulmanos viajando de todas as partes para rezar às margens do rio Turag. O evento é inspirador, mas são os trens que vão e voltam de Tonji durante esse período que realmente vão te deixar boquiaberto. Os trens para Tonji de todo o país não operam com tanta frequência, mas durante o festival, a empresa ferroviária de Bangladesh opera vários outros trens especiais para ajudar os devotos a chegarem em seu destino. Mas mesmo com esses serviços extras, os trens estão superlotados, tanto que os devotos geralmente sobem no telhado, na frente ou até se agarram nas laterais desses trens que desafiam a morte. E eu reclamando do metrô de Sampa de manhã. A Ferrovia da Morte. Como você pode dizer pelo apelido, a Ferrovia da Birmânia, também conhecida como Ferrovia da Morte, é uma rota de trem com um passado perturbador. A ferrovia de 415 km conecta Bampong, da Tailândia, a Tambiuzayat, em Mianmar, se estendendo por áreas de selva e serpenteando perigosamente por seções do famoso rio Kwai. Mas apesar de todas as quedas cheias de emoção, preocupantes viadutos de madeira e notável falta de trilhos de segurança, seu apelido horrendo não vem de nenhum trágico acidente de trem. A construção da pista começou em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial. Uma aliança entre a Tailândia e o Japão na época permitiu ao Japão acesso total à infraestrutura da Tailândia, ajudando a se preparar para ofensivas contra seus inimigos britânicos. Assim, a rota ferroviária foi meticulosamente desenhada pelos japoneses, mas em vez de usar os seus próprios homens, os trilhos foram construídos barbaramente por aproximadamente 250 mil prisioneiros de guerra. As condições desumanas de seu trabalho eram indescritíveis, e estima-se que cerca de 100 mil pessoas morreram durante a construção da ferrovia. Embora tenham se passado quase 80 anos desde então, a ferrovia ainda é usada até hoje, mas o seu legado bárbaro é lembrado em seu apelido horrível. Grande Viaduto Gotiek. Agora, nem todas as ferrovias históricas de Mianmar têm um passado tão horrendo, e algumas são consideradas extremas por seus feitos de engenharia, como o incrível Viaduto Gotiek. Esta incrível ponte ferroviária em Naongikyo faz parte da linha de Mandali a Lashio, apoiado por 15 torres de aço separadas. O viaduto se estende por 690 metros sobre o enorme desfiladeiro, com uma queda de revirar o estômago de 102 metros. Graças ao seu tamanho impressionante, ela orgulhosamente reivindica o título de ponte ferroviária mais alta de Mianmar, além de ser a maior ponte ferroviária de cavalete do mundo. Mas com toda essa altura e sem grades de proteção, os trens precisam atravessar esse leviatã de aço com muito cuidado. Mesmo um leve solavanco nos trilhos pode descarrilhar todo o trem. Portanto, pode levar até 25 minutos para o único trem passar por essa extensão de aço. E eu achando que meu trem atrasado era ruim o bastante. E aí, você seria corajoso o suficiente para dar uma voltinha nessas ferrovias extremas? Ou você prefere caminhar em vez disso? Conta aí pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!